Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. A Deus toda a glória, a Deus toda a honra, a Deus todo o louvor. Pois Ele é grande, soberano, está acima de todos os reinos. Pois o reino dos homens, eles dura pouco tempo. O reino do homem é como uma flor que hoje está bela, bonita, mas amanhã ela murcha, se seca e é levada pelo vento e para nada mais serve. Mas o reino de Deus é perpétuo. O reino de Deus é um reino de verdade, de justiça. Pois a Bíblia diz em Salmo 89, versículo 14: justiça e retidão são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão diante de ti. O nosso Deus é o Deus da verdade. Como disse Jeremias capítulo 10, versículo 10, Deus é o Deus da verdade, e o seu reino é para todo sempre. Por isso eu louvo a Deus por esta oportunidade que Deus me concede de poder fazer uso da exposição da sua palavra. A palavra de Deus que tem um poder tão eficaz de restaurar, de libertar, de salvar, de abençoar a vida de todo aquele que escuta a palavra deste livro. Pois a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra desta profecia. Louvado seja Deus. Palavra de Deus que permanece para sempre. Salmo 119, versículo 89: para sempre, ó Senhor, permanece a tua palavra no céu. E a palavra de Deus é tão poderosa que ela pode produzir fé na nossa vida, trazer confiança, certeza, trazer esperança nesta noite. Quantos creem nisso, levanta a mão para o céu e diga graças a Deus. E nesta noite, depois dessa pequena introdução, eu gostaria de pregar o tema em que Josué vai trazer ao povo de Israel, ao povo hebreu. Josué, ele vai falar: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o tema que eu vos gostaria de estar mencionando nesta noite, aleluia, é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué, que foi sucessor do profeta Moisés, um dos profetas muito respeitado na Bíblia Sagrada pela história tremenda, tão linda, aleluia, tanto o teu chamado, Moisés, que foi perseguido desde a sua infância, quando o rei Faraó mandou matar todos os meninos hebreus, e a Bíblia diz que ele foi colocado dentro de um cesto no rio, e a filha de Faraó o adotou aquela criança. Por isso o nome Moisés significa em hebraico tirado das águas, aleluia. Então Moisés, que foi um grande líder do povo, aleluia, de Israel, Moisés que foi, aleluia, o príncipe do Egito, criado em toda a cultura egípcia, Moisés, aleluia, que foi um líder do povo de Israel, que foi um dos libertadores do povo hebreu da terra do Egito, um homem que teve experiência muito profunda com Deus, talvez um dos homens da Bíblia que teve mais perto de Deus. Que isso? Mais perto de Deus? Talvez sim. Acredito que mais um pouquinho, faltou pouco para Deus recolher Moisés, como recolheu Enoque e como recolheu Elias. A experiência de Moisés com Deus foi tão poderosa que a Bíblia diz que Moisés pediu para ver a face de Deus, e diz a Bíblia que no alto
do alto do monte, a Bíblia diz que Deus passou a sua bondade sobre Moisés e cobriu Moisés com as suas mãos. Moisés que ouviu a voz de Deus, aleluia, no meio de uma sarça ardendo em fogo. Moisés que viu, aleluia, o dedo de Deus escrever os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Moisés que desceu com seu rosto resplandecendo em fogo do monte, aonde ele passou 40 dias e 40 noites jejuando e orando. Este homem teve experiências muito profundas, mas agora, aleluia, esse Moisés, ele vai, aleluia, discipular, ensinar, ele vai preparar o seu Timóteo, que foi Josué. Josué que teve ensinamento do profeta Moisés, aleluia. Josué que foi um homem de guerra valente, e após a morte de Moisés, a Bíblia diz que Deus vai levantar um sucessor, e o nome desse sucessor é em hebraico Yosef, aleluia, Josué. Vai levantar este homem, Josué, para liderar o seu povo, aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Josué, ele vai lutar pela terra prometida. Josué, ele não vai desistir das promessas que Deus fez para o seu povo, mas para toda promessa ser alcançada, você precisa lutar por ela, você não pode desistir. Por isso que o apóstolo Paulo, que tinha uma promessa, ele vai lutar por ela. Ele vai dizer: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Ele também vai dizer que lutou pela promessa. Em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 7, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Oh, glória a Deus. Então, toda promessa você precisa lutar por ela, você precisa alcançar ela. E Josué, ele lutou até o sangue. Ele lutou contra os inimigos, ele obedeceu a Deus, e as promessas de Deus está relacionada à obediência. A promessa de Deus só vai cumprir se obedecer. E Josué foi um homem muito obediente, foi um grande líder, aleluia, que eu tiro como exemplo, aleluia. Josué foi um homem valente, um homem de guerra, um homem que verdadeiramente agradou a Deus, um homem que conseguiu alcançar promessas, um homem que Deus deu vitória, deu conquista, um homem que foi muito abençoado por Deus. Mas me chama a atenção que já no final do texto, já no final do livro de Josué, já no final do livro, que é no capítulo 24, como nós acabamos de ler, a partir do versículo 14, Josué agora ele vai convocar o povo a fazer um concerto com Deus, a fazer uma nova aliança com Deus novamente, porque o povo, quando estava fazendo a vontade da carne, quando o povo de Israel estava apostatado da fé, estava desviado dos caminhos do Senhor, na idolatria, na prostituição, quando o povo não queria mais ouvir a Deus e obedecer os seus mandamentos, aleluia, Deus permitia vir a luta, Deus permitia vir a provação, Deus permitia os amorreus, os jebuseus, Deus permitia os filisteus, os saduceus, Deus permitia os povos antigos fazer guerra contra Israel. E sabe o que acontecia? Israel muitas das vezes perdia a guerra por causa da desobediência e dos pecados de idolatria. Deus queria ensinar algumas lições para o teu povo, aleluia, que a idolatria só estava levando o povo a ser derrotado, que aqueles deuses que o povo estava servindo não servia para nada, que nem na guerra eles conseguiam vencer. Então Israel aprendeu muito, aleluia, com o castigo, com a disciplina que Deus dava para o seu povo. E a Bíblia diz então que
novamente Josué, ele vai convocar o povo a fazer um concerto com Deus. Esse concerto, Deus vai exigir que o povo abandonasse a prática de idolatria e retirasse do meio do povo os deuses estranhos que eles aprenderam a adorar no Egito, que eles aprenderam a adorar na terra dos amorreus. A Bíblia então diz agora que esse concerto, aleluia, era abandonar as práticas pecaminosas, aleluia, que ia contra os princípios, aleluia, estabelecido por Deus. Deus sempre abominou a prática de idolatria. Deus nunca aceitou adoração a outros deuses ou adoração, aleluia, a qualquer coisa que o homem se apega, que o homem ama, que o homem coloca como em primeiro plano da sua vida. Aleluia. Hoje no mundo, para você ter uma ideia, a Índia hoje é um dos países do mundo onde mais tem idolatria, onde as pessoas adoram boi, adoram o elefante, adoram a cobra, adoram o sol, a lua, adoram, louvado seja Deus, o rio, a natureza, um pedaço de árvore. Na Índia existe deuses para tudo. A vaca é tão sagrada na Índia que até as suas fezes, a urina da vaca é sagrada. Aleluia. Na Índia, o leite da vaca é sagrado. A vaca anda na rua como se fosse pessoa. Os carros têm que parar para ela passar. Ela é adorada. Ela é um deus na Índia. E é proibido consumir o consumo de carne de vaca, porque eles têm ela como um deus. Então olha só, a idolatria leva o homem a fazer coisas absurdas. A idolatria nos tempos antigos, aleluia, envolvia a prática de liturgia como sacrifício humano de criança. Até hoje é visto em muitos países sacrifício de criança na bruxaria. Aleluia, certos tipos de feitiçaria envolve sacrifício de criança. Nos tempos antigos também o povo oferecia os seus filhos, criança, a Maloque. Aleluia, Maloque é um deus que era um deus maligno, um demônio. Então esse Deus chamado Maloque, eles sacrificavam seus filhos a esse Deus. A idolatria nos tempos antigos, como hoje, envolvia também liturgia como urgia sexual. Prática de prostituição era envolvida. Isso era abominável aos olhos de Deus. Envolvia sacrifício com sangues humanos, cortes pelo corpo. Deus abominava isso. Deus repreendia. Então agora Josué vai convocar o povo a abandonar essas coisas que não agradavam a Deus. Josué vai dizer assim, chamou todo o povo dizendo: escuta o que eu vos anuncio nesta noite. Temer ao Senhor com sinceridade. A palavra temer ao Senhor, ela é encontrada muitas e muitas vezes no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Temer ao Senhor significa respeitar a Deus. Com todas as vezes em que você lê a Bíblia e você encontrar esta palavra, é dever de todo homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Todas as vezes que você encontrar temer a Deus, que lança no inferno o corpo e a alma também. Temer a Deus e não os homens. Temer a Deus não significa você ter medo de Deus. Temer a Deus não significa que você tem que ter pavor de Deus. Temer a Deus significa respeitar a Deus, reverenciar a Deus, sujeitar a Deus, como diz a Bíblia, Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Estar sujeito às suas ordenanças, obedecer os seus mandamentos, estar sujeito à autoridade. Aleluia, louvado seja Deus de Deus, estar debaixo das ordens dele, obedecer, amar a ele. Isso significa temer a Deus com sinceridade, aleluia, e com verdade. Então agora Josué vai dizer: se vocês temem a Deus de verdade, com sinceridade, vocês precisam tirar tudo aquilo que não agrada a Deus da sua vida. Josué vai dizer:
No versículo 14 ele vai dizer: tirar fora os deuses, aleluia, os quais serviram os vossos pais lá no Egito. Josué está dizendo: se vocês verdadeiramente amam a Deus, se vocês verdadeiramente temem a Deus, se vocês verdadeiramente querem servir a Deus, é necessário tirar fora os deuses estranhos, é necessário tirar o pecado da nossa vida, tirar aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Pecado de abominação é aquilo que Deus abomina, é aquilo que Deus tem nojo, é aquilo, aleluia, que fez Deus destruir a humanidade um dia com dilúvio. Quem lembra que Deus acabou com o mundo com dilúvio na geração de Noé? Porque aquela geração praticava tanto abominação que a Bíblia diz que cheirava mal as narinas de Deus. Deus também vai destruir a cidade de Sodoma e Gomorra pelo pecado de abominações. Abominações como, aleluia, o homem se deitar com outro homem, a mulher se deitar com outra mulher, ou a pedofilia, o adultério, todo tipo de práticas sexuais ilícitas que Deus não permitia. Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, aleluia, pelo pecado de orgia, de prostituição, aleluia, que eles cometiam. Então esses pecados, aleluia, Deus tinha como abominação, algo nojento, aleluia, algo que Deus abominava, algo que Deus não suportava, algo que Deus odiava, o pecado de abominação. Então a idolatria era tão sério que a idolatria está classificada como pecado de abominação, porque o pecado de idolatria levava o povo a se encurvar diante de outros deuses e até matar os seus filhos como sacrifício. Então agora Josué vai chamar todo o povo, aleluia, louvado seja Deus, porque as maiores conquistas de Josué foi na obediência, foi andando conforme os mandamentos do Senhor. A maior vitória da igreja, aleluia, vai ser a obediência. Louvado seja Deus. Quando você faz o que Deus manda, quando você obedece o que Deus manda, quando você anda nos caminhos do Senhor, conforme a Bíblia ensina, você pode ter certeza que você será um crente mais do que vencedor. Aleluia, louvado seja Deus. Então a Bíblia vai dizer que Josué vai convocar o povo, aleluia, louvado seja Deus, e vai dizer: se vocês temem a Deus com sinceridade, se vocês verdadeiramente amam a Deus com verdade, tira do meio de vós os deuses do Egito, tira do meio de vós a idolatria. Naqueles tempos eles acreditavam no Deus Sol, no Deus Lua. Até hoje muitos povos acreditam na força da natureza, acreditavam nos animais, acreditavam no próprio homem. O homem não é nada, nós não somos nada, só existe um Deus, aleluia, verdadeiro. Que Deus é esse? Eu vou escrever um pouquinho quem Ele é. Oh glória, louvado seja Deus, só um pouquinho, amém? Louvado seja Deus. Então vamos à Bíblia, em Isaías capítulo 43, no versículo 13, a Bíblia vai dizer: ainda antes que houvesse dia, eu sou o Senhor, aleluia, fora de mim não há outro Salvador, aleluia, operando Deus, quem impedirá? Quando Isaías está dizendo eu sou o Senhor, Isaías 43 versículo 13, ele está dizendo eu sou o Senhor, ou seja, verbo afirmativo, primeira pessoa do singular. Ele está afirmando eu sou, está afirmando. E todas as vezes em que você vê na Bíblia Deus afirmar eu sou, isso significa que não tem outro, não há outro. Isaías 43 versículo 11, a Bíblia diz eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Salvador. Oh glória, então não há outro. Então quando a Bíblia diz eu sou, ou seja, eu sou autoexistente. Aleluia, como assim? Tudo existe, olhe para mim que você é forte.
Tudo existe porque Deus o criou. Tudo existe porque Deus. Tudo existe porque Deus. Você existe porque Deus. Os céus existem porque Deus. A terra existe porque Deus. A natureza existe porque Deus. Os anjos existem porque Deus. O diabo existe porque Deus. Deus não criou ele mal, criou ele para o bem, mas ele fez o mal. Aleluia. Os animais existem porque Deus. Agora, quem criou Deus? Olhe para mim. Deus é autoexistente. Ou seja, tudo existe porque Deus o criou. Deus existe porque ninguém o criou. Ele é autoexistente, existente por si mesmo. A palavra certa é Salmo 90, versículo 2, que diz: de eternidade a eternidade tu és Deus. A palavra eterno significa não tem começo nem fim. Oh glória! Ele também é autossuficiente. Ele não precisa de ninguém. Aleluia! Louvado seja Deus, ele é autossuficiente. Ele também é onipotente, que significa em hebraico o grande El Shaddai, que significa todo-poderoso, capaz de criar o mundo, de criar tudo, aleluia, para a glória do seu nome. Quem crê nisso, levanta a mão e glorifica Ele. Então agora o profeta Josué, o grande homem de Deus, ele vai exortar o povo a tirar os deuses estranhos. E muitas das vezes, sabe aonde está esses deuses estranhos? Não está talvez na estante da sua casa uma imagem, não está talvez no quadro da sua casa, talvez não está no seu quarto uma estátua, ou a Maria ou a Aparecida, que são deuses também, que são imagem também. Talvez, aleluia, ele não está, quem sabe, um objeto que você adora, mas muitas das vezes esses deuses estranhos está dentro de você, está no seu coração, está nas suas convicções, na sua mente, e muitas das vezes dentro de você, você está adorando um outro Deus estranho, que não é o Deus criador dos céus e da terra. E todas as vezes em que você adora deuses estranhos, isso é abominação aos olhos do Deus verdadeiro. E esses deuses estranhos têm nome, tem nomes. Existem pessoas que adoram a si mesma. Você se achar bonito não é pecado, eu me acho lindo. Diga amém. O que houve aí? Ninguém quis falar amém. Ué, acho que ninguém ouviu. Eu vou repetir. Acho que ninguém ouviu, missionário Edson. Você se achar bonito não é pecado, eu me acho lindo. Amém? Ó, minha esposa falou amém. Ô, glória. A minha esposa falou amém. Menos mal, né? Ela falando amém, tá bom, isso que importa. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Agora, eu me adorar, eu me idolatrar, é pecado. Existem pessoas que se adoram tanto, ela adora a vaidade, adora a si mesma. Existem pessoas que o dinheiro é bom, é bom. O amor ao dinheiro se torna mal. É a raiz de todos os. Você pode ser rico? Pode. Você pode ter muito dinheiro? Pode. Mas quando você ama o dinheiro, aquilo se torna idolatria. Você vai se tornar uma pessoa avarenta. Você vai achar que o dinheiro é tudo para você. Você vai adorar o dinheiro. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, no Sermão da Montanha, no versículo 24, não podemos servir a dois senhores, porque há de amar um
e odiar a outro. Não podemos servir a Deus e a mamão. Mamão, a palavra traduzida, significa riqueza, o dinheiro. Oh, glória. Então Jesus vai dizer em Mateus capítulo 4, versículo 4, não só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então existem pessoas que adoram. O que é adorar essas coisas? É quando você coloca aquilo como em primeiro, como prioridade, como se aquilo fosse maior do que Deus para a sua vida, como se aquilo fosse tudo para a sua vida. A Bíblia diz assim que os bêbados não herdarão o reino do céu. Diga amém. Os bêbados não herdarão o reino do céu. E eu fui estudar isso, e certa vez ouvi um mestre falar, um mestre que eu falo, pessoas que eu considero Bíblia. Ele disse que, por que os bêbados não herdarão o reino do céu? E eu observei bem o que ele dizia. Ele disse assim, o bêbado não herdará no reino do céu porque ele está na classe de idolatria. Eu achei interessante isso. Que ele disse assim, por que os bêbados não herdarão o reino do céu? Bêbado que bebe álcool, que se embriaga. Por quê? A bebida se tornou para ele uma idolatria. Vou dar um exemplo. Pega a visão aí, irmão, você que gosta de beber. A bebida para ele é mais importante que a família dele. Já perdeu a família, a esposa já foi embora, os filhos não querem nem conversar com ele, mas ele está bebendo. Já perdeu o emprego, mas ele está bebendo, ele não larga. Aquilo ali para ele é um Deus, é uma idolatria. Ele ama aquilo ali mais do que a família dele. Ele ama aquilo ali mais do que os seus filhos, do que a sua esposa. Ele ama mais aquilo ali do que a sua, do que a sua dignidade. Aleluia, ele ama mais aquilo do que a Deus. Deus está dizendo, pare, mas ele está fumando, ele está cheirando, ele está bebendo, ele se entregou àquilo ali, ele adora aquilo ali. Isso é idolatria. Aquilo está em primeiro lugar na sua vida. Aquilo tem mais prioridade do que a Deus. Mas tu vai morrer, não importa. Ele morre, mas não larga a cachaça. Ele morre, mas não larga a cocaína. Ele morre, mas não larga o crack. Ele morre, mas não larga a prostituição. Ele morre, mas não larga a idolatria, a vaidade. Sabe o que eu descobri também? Glutonaria. Quem gosta de comer? Deixa eu ver, levante a mão. Como aí? Fica com a mão para o alto, quem levantou. 1, 2, 3, 4. Poucas pessoas aqui gostam de comer. Já que vocês não gostam de comer, me convida para comer no seu lugar que eu vou. Quem gosta de comer? Comer é muito bom, né? Quem gosta de comer? Eu gosto. Comer Eu só não estou comendo pizza, porque eu estou lutando aí contra a obesidade, que eu tenho uma facilidade de engordar muito rápido. E aí eu fiz um regime, consegui perder 23 quilos, mas aí eu comi um pouquinho a mais, já comecei a dar uma engordadinha de novo. Então nós temos que cuidar da nossa saúde. Mas a Bíblia diz que os glutão não herdarão o reino do céu. Paulo diz isso em Gálatas, que a glutonaria não entrará no céu. Mas comer não é bom? É. Comer é pecado? Não. Quem fez a comida foi Deus para você comer. A comida natural, a industrializada não. A industrializada, ela é que mata. Mas vamos lá, por que o glutão, o que significa a glutonaria? Aquele que come demais. Comer é bom, mas quem come demais se torna mal. E aí eu falei, poxa, por que a glutonaria não entrará no céu? Eu fui estudar, me aprofundar nisso. Assim como os bêbados não herdarão o reino do céu porque a bebida se tornou uma idolatria, eu cheguei à conclusão que a glutonaria também é idolatria. Aquela pessoa, ela ama mais a comida do que a Deus. A comida é tudo para ela. É prioridade número 1 na vida dela, a comida.
O que mais tem valor para ela é a comida. E o médico disse, tu vai morrer. Ele está comendo. Para de comer isso. É aí que ele come mesmo. Ele não cuida da sua saúde. Ele não põe limite na sua alimentação. Isso também leva a pessoa à idolatria. Então, esses são os deuses. Estranho que Deus está mandando nós tirar da nossa vida. Então Deus está dizendo para o povo tirar esses deuses, o orgulho. A pessoa que é muito orgulhosa, ela não tem capacidade de reconhecer o teu erro, de pedir perdão, de baixar a bola, de ouvir conselhos. O orgulho, ele vai fazer que aquela pessoa se torne uma pessoa soberba. Ela adora o seu eu, o seu ego, é o seu Deus. E a primeira coisa, quando Jesus chama alguém, ele diz, nega-se, negar. Então agora Josué está mandando o povo tirar os deuses. Eu não adoro mais imagem, mas existem imagens dentro de você que precisa ser tirado. Muitas das vezes você está até dentro da igreja, parece até que anda na doutrina, mas a sua mente está no mundo. Os seus desejos estão no mundo. O seu corpo se inclina para o mundo. Por isso Paulo vai dizer que os deuses desse século, segundo o entendimento 2, incrédulo. Quem são os deuses desse século? O diabo, o engano. Então, muitas das vezes hoje, a idolatria não está, muitas das vezes, numa imagem, numa parede, ou feita de gesso. Muitas das vezes a idolatria hoje está dentro de nós. E é de dentro de nós que Deus está mandando tirar. Porque não podemos servir a dois deuses. Deus não divide a sua glória com ninguém. A quem você adora de verdade? Não podemos adorar a Deus e ao mundo. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 4. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus e que todo aquele que ama o mundo se constitui inimigo de Deus. Em 1 João capítulo 2, versículo 14, versículo 15, a Bíblia diz, não ameis o mundo e nem o que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que o mundo passe as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então é necessário, eu e você, se realmente você quer ter uma vida restaurada, porque o objetivo desta campanha é a restauração. Mas a restauração, ela só vai começar na nossa vida quando você olhar para dentro de você mesmo e dizer, Deus, eu vou obedecer. Deus, eu vou tirar da minha vida aquilo que não te agrada. Aí Deus vai restaurar a sua vida. Aí Deus vai restaurar a sua casa. Porque Josué agora está convocando o povo a se decidir. A quem vocês vão servir? A quem vocês vão adorar? Josué vai dizer assim, eu e a minha casa, eu e a minha família decidimos servir o Senhor Deus verdadeiro. E vocês, a quem vai servir? A quem vocês vão adorar de verdade? Então veja na Bíblia, essa não seria a mensagem que eu ia pregar hoje. Interessante, tremendo. Deus muda tudo. Aleluia. Então agora Josué vai dizer, vocês precisam fazer a escolha, se decidir. Porque vocês não podem servir a Deus dessa maneira. Vocês não podem servir a Deus e o bezerro de ouro. Quem lembra do bezerro de ouro?
Quando o povo saiu do Egito, Miriam bateu o pandeiro, as mulheres cantou, dançou, fizeram coreografia, todo mundo comeu maná, bebeu água da rocha, o povo cantou, estava frio, Deus mandava uma coluna de fogo à noite, estava muito quente no deserto, Deus mandava uma nuvem de glória para refrigerar o povo, e aí de repente quando o povo saiu do Egito, o povo foi liberto, porque eles eram escravos no Egito. A primeira coisa que eles fizeram, um bezerro de ouro. Ou seja, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Aleluia! Isso é forte, varão. O que é o Egito? O mundo que nós vivia em outrora. O nosso passado. As noites, as baladas, os prazeres da carne, as paixões da vida, era o Egito. E muitas das vezes você até saiu do Egito. Mas o Egito ainda não saiu de dentro de você. Saíram do Egito? Saíram. Mas eles mostraram o que tinha dentro deles. O que tinha dentro deles? Já tinha um bezerro de ouro antes de ser feito. Porque eles simplesmente executaram, fizeram o que estava dentro deles. A vontade de pecar, a vontade de se inclinar para o pecado. Por que muitas das vezes a pessoa se inclina ao pecado, os desejos da carne, a paixão, a prostituição e todo tipo de abominações? Porque já está dentro de você. E como vencer? Lutando, renunciando, negando a si mesmo. É possível, pastor? É, porque José mostrou isso lá no Egito. Quando a mulher de Potifar tirou a roupa, ficou nua e queria deitar-se com ele, ele disse: não farei tal coisa, de maneira nenhuma pecaria eu contra o meu Senhor. E sabe o que José fez? Ele correu, ele fugiu. Quem está entendendo, diga amém. Então, meus amados e queridos irmãos, vou terminar o texto. Glórias a Deus. O povo agora vai decidir, vai dizer: nós vamos servir o Senhor. Porque Josué está dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você sabia que através da sua vida, Deus ele pode transformar a vida da sua família? Você sabia que através das suas orações, Deus pode livrar o seu filho da morte? Deus está cortando laços. Você sabia que através do seu esforço, das suas lágrimas, do seu jejum, da sua oração, da sua perseverança, Deus está restaurando o seu lar, restaurando a sua família? Tudo pode ser restaurado hoje através de uma decisão sua. Que decisão? A que Josué fez: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Determina isso para a sua vida. Determina isso dentro da sua casa. Busque o Senhor pela sua família. Como a Bíblia diz em Atos capítulo 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a sua casa. Você precisa crer. Você precisa buscar Deus pela sua família, pela restauração, mas tirando da sua vida aquilo que muitas das vezes atrapalha de Deus trabalhar. Tirando da sua vida as abominações, a idolatria, os deuses estranhos que está dentro de você, que Deus não se agrada. Essa é a mensagem da noite. Aplaude a Jesus. Fique em pé toda a igreja. Meus irmãos, você que quer oração pela restauração da sua família, vem aqui à frente que eu estarei orando pela sua vida. Vem aqui à frente. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos orar. Saia do teu lugar.
O Espírito Santo quer restaurar a sua vida. O Espírito Santo quer restaurar a sua família. O Espírito Santo quer fazer coisas grandes na sua vida. O Espírito de Deus, Ele quer nesta noite fazer uma aliança com você. Aliança é fazer um pacto. Uma aliança é uma prova de amor. Quando alguém coloca a aliança no dedo, é um sinal de compromisso, que você ama, que você é capaz de casar pelaquela pessoa. E Deus te convida hoje a fazer uma aliança com Ele. Deus te convida hoje a tirar tudo aquilo que está de errado. Porque existem coisas que Deus faz, que Deus Ele vai fazer. Mas tem coisas que é para eu e você fazer. Você é capaz de abrir mão daquilo que você ama, que é contra a vontade de Deus? Eu vou dar um exemplo de um homem que teve a sua família restaurada. Jó. Ele tinha tanta riqueza que Deus permitiu o diabo tirar tudo dele. E sabe o que Jó mostrou? Depois de tanta prova na vida dele, que ele amava mais a Deus do que a sua riqueza. E sabe o que Deus vai fazer na vida de Jó? Vai restaurar a vida dele. Você entendeu? Jó perdeu tudo, mas ele continuou amando a Deus. Fecha teus olhos. Peça por alguém da sua família que precisa ser restaurado. Peça agora por alguém da sua família que precisa ser restaurado. Eu vou orar agora para repreender toda a obra do diabo na sua vida. Porque muitas das vezes o diabo que tenta atrapalhar, que tenta destruir, que tenta roubar a sua paz, que tenta destruir a sua casa, a sua família. Eu vou orar repreendendo todo espírito maligno que está tentando perturbar a sua vida, que está tentando destruir a sua vida. E o poder de Deus vai vir agora sobre a sua vida, o poder que restaura, o poder que liberta, o poder que cura. Fecha teus olhos. Em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso,